Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos novamente aqui para mais uma videoaula de língua portuguesa. E o assunto de hoje é leitura e nós vamos fazer a leitura de um outro tipo textual, outro gênero textual. Hoje vai ser a propaganda, né? A gente estava vendo a questão do jornalismo e a propaganda é um gancho do jornalismo, né? Porque ela vai ser apresentada também dentro das mídias, né? Jornal, revista, televisão, internet. Então, o que nós vamos ver hoje? A linguagem visual e verbal. Porque quando a gente fala de propaganda, pode ser uma linguagem apenas visual e uma linguagem visual e também verbal. Então, vamos lá. Então, o que nós temos aqui? A imagem desse macaquinho. Aí a gente precisa, para entender, nós temos que estar atento ao contexto em que ela está inserida. Então, olha só, nós temos aí um macaquinho com os olhos vendados pela mãe, olha lá. Aí vem, na peça, ela vem escrita o que ela está querendo dizer com essa imagem. Então, lá em cima está escrito assim, ó. É uma peça da campanha publicitária, O que os olhos não veem, a natureza sente, realizada em 2018 pela ONG Greenpeace. Então, o que os olhos não veem, a natureza sente. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer uma comparação com um ditado popular já conhecido de todos nós. Então, vamos lá. O tema dessa campanha publicitária é um ditado popular modificado. Como que é esse ditado original? Olha lá, para a gente recordar. O que os olhos não veem, o coração não sente. Então, ali o que os olhos não veem, a natureza sente. Então, lembra o ditado popular, porém ele foi modificado para dar sentido à peça da propaganda aí. Como é que a gente pode interpretar, então? Esse ditado popular, o que os olhos não veem, o coração não sente, ele é sempre usado quando nós queremos desculpar a indiferença de uma pessoa em relação a acontecimentos distantes, não testemunhados por ela. Então, por exemplo, você fala assim, aquilo que eu não vejo, o meu coração não vai sentir. Então, eu estou sendo indiferente para algum acontecimento. Se eu não ver, tudo bem, meu coração não vai sentir, certo? Então, isso aí é o que a gente pode interpretar. E como que nós podemos interpretar a frase modificada, ou seja, o que os olhos não veem, a natureza sente. Então, olha lá. Na frase transformada, a palavra coração é substituída por natureza. Portanto, os olhos que não veem passam a representar a nossa cegueira diante da destruição da natureza. Então, é tipo assim, eu não estou vendo, por exemplo, que a Amazônia está incendiada. Então, meu coração não sente. Porém, quem está ali sente. Que são quem? As árvores, os animais, né? A biodiversidade do lugar. A gente está longe, não está vendo, então o nosso coração está tranquilo. Mas a natureza está sentindo tudo aquilo. E como você interpretaria, né? Como que a gente pode interpretar essa imagem aí, pessoal? Olha lá. O que não está explícito no cartaz. O que é que não está explícito nesse cartaz? Porque ali a gente está vendo só o animalzinho e a natureza ali no fundo. Então, o que não está explícito, né, ou seja, que está implícito, que a gente não vê, é a destruição da biodiversidade pelo quê? Pelo desmatamento e pelos incêndios. Então, incendiou uma floresta, desmatou uma floresta, você está mexendo com o quê? Com os animais que ali sobrevivem, que dependem daquilo e também a vegetação, né? Que ela é nativa daquele lugar. Ela vai ser destruída, não vai nascer mais. Então, ó, vivenciamos a 6ª extinção em massa da história do planeta, pelo ritmo com que eliminamos as espécies de vida. E para que mesmo? Sem biodiversidade, nós também não sobrevivemos. Então, gente, é algo para que a gente faça uma reflexão, né? Tá longe da gente, mas nós precisamos ser sensatos, precisamos preservar o nosso meio ambiente. Então, vamos ver agora a questão da propaganda e da publicidade, né? Onde que encaixa tudo isso daí. Nós vimos até agora vários textos em que a linguagem foi utilizada para exprimir sentimentos e sensações, narrar história, informar sobre acontecimentos, expor ideias, dar instruções
ou estabelecer regras. Com frequência, a linguagem também é usada com a finalidade específica de provocar alguma reação nos interlocutores. Amedrontar, ameaçar, convencer, seduzir, pedir, convidar, ordenar, entre outras coisas. Na propaganda e na publicidade, podemos reunir todas essas funções ou finalidades, combinando linguagens diferentes, uma linguagem verbal, visual, musical. Elas procuram informar, mas, sobretudo, sensibilizar e influenciar os receptores para que tenham determinado comportamento. Então, a propaganda, a publicidade, ela vem para isso, para influenciar, né? Sensibilizar. Ela procura convencer sobre uma determinada ideia, um determinado comportamento. Mas propaganda e publicidade não são a mesma coisa? Aí vem a dúvida, né? Quando a gente fala em propaganda e publicidade, para a gente é a mesma coisa. Mas lá para os profissionais da área, eles fazem uma distinção e é o que a gente vai ver agora. Então, sim e não. É a mesma coisa? Pode ser que sim, pode ser que não. É comum as duas palavras serem utilizadas como sinônimas, com o sentido genérico de divulgação, propagação de uma ideia, difusão de mensagem de conteúdo informativo e persuasivo. Mas, em sentido restrito, os profissionais da área estabelecem diferenças entre elas, como dois gêneros diferentes de campanha publicitária. Mas como assim? Pode ser que elas tenham o mesmo sentido, pode ser que não. Você não está entendendo? Então vamos melhorar essa situação aí. Então olha lá no esqueminha aqui. A propaganda, ela tem um sentido amplo de campanha ou texto publicitário, mas ela vai se dividir ali, ó, em dois gêneros. A propaganda, no sentido específico, ela tem qual finalidade? A finalidade dela, ó, da propaganda, divulgação de ideias ou causas e busca de adesão a elas. Por exemplo, a propaganda eleitoral. Ela quer te convencer que as ideias, né, o candidato, as ideias deles são favoráveis e ele vai te convencer a votar nele por aquela propaganda. Mas aí vem a publicidade no sentido específico. Qual é a finalidade da publicidade? Divulgação de produtos. Observaram? Ali, na propaganda eleitoral, não é uma divulgação de produto, você não tem que comprar nada. A pessoa ali quer só te convencer de alguma coisa, de alguma ideia dela. Já na publicidade, ó, é a divulgação de produtos, bens, serviços, marcas. Exemplo, um anúncio de um carro. Ele quer te vender um carro. O anúncio de um supermercado. Quer vender a imagem dele para você comprar dele. Então, nesse âmbito aqui, as duas têm diferença. Propaganda, então, é uma divulgação de ideias. E a publicidade é uma divulgação de produtos, de bens de consumo, né? Serviços, marcas. Então, essa é a diferença que os profissionais da área fazem das duas situações, da propaganda e da publicidade. Por isso que elas podem, sim ou não, serem palavras sinônimas. Há aqui algo importante para reflexão. O bombardeio de propaganda e publicidade que somos submetidos constantemente. É impossível fugir delas. Entram em nossa casa por todos os meios, impressos, eletrônicos, rádio, TV, computador, e nos acompanham pelos nossos telefones celulares. Sim, hoje a gente nem recebe mais telefonema de amigos, né? A gente só recebe telefonemas de alguém que quer vender alguma coisa pra gente. Se não desenvolvemos o nosso senso crítico, perdemos nossa capacidade de escolha e de julgamentos. Nesse caso aqui, podemos até ser enganados. Um anúncio bonito, repetido muitas vezes, pode nos levar a concordar com uma ideia da qual discordaríamos se refletíssemos um pouco mais, ou a comprar algo de que não temos nenhuma necessidade. É por isso que a divulgação de certos produtos é proibida. Prestem bem atenção, hein, no que eu vou falar agora, pessoal. No século XX, as marcas de cigarro, produto extremamente nocivo, que causa graves enfermidades e dependência, eram, naquela época, apresentadas em belos e sugestivos anúncios como fontes de felicidade e de saúde. Hoje, é extremamente proibido a publicidade de cigarro. Por quê? Porque é nocivo para a saúde. Mas lá, bem antigamente, lá 20, 30 anos atrás, não, ela era aparecida na TV como sendo algo bonito. A pessoa que fumasse, no caso, ela seria uma pessoa feliz, não é? Então, olha só aqui a propaganda que nós até tínhamos. O negócio era tão
era tão visual, né? Era tão chique e elegante a pessoa ser fumante, que não havia respeito nem com as crianças. Olha, isso aqui era uma propaganda lá dos anos 80, né, 1980, de chocolate. E como fumar era algo tão lindo e maravilhoso, né, entre aspas, até a propaganda do chocolate em forma de cigarro era aceita. Mas, gente, sem nenhuma chance, né? Extremamente proibido. Propaganda de muito mau gosto. Hoje já não existe mais, porque é proibido esse tipo de publicidade. O cigarro é nocivo à saúde, então ele é proibido a publicidade para expandir a marca de qualquer que seja ele, principalmente em se relacionando a produtos para criança. Mas a propaganda também serve a boas causas. Ela tem um papel social importante, sobretudo nas educativas. Olha aqui, nós temos uma placa uma sinalização de trânsito aqui, dizendo o seguinte: no trânsito o sentido é a vida, respeite as leis de trânsito, ou seja, é educativa. Se você não respeitar as leis de trânsito, você vai causar aí muitos acidentes, inclusive até fatais para a vida. Aqui é uma outra, vivenciando o nosso momento presente. Olha lá, é uma propaganda educativa também, é sobre o coronavírus. Nós temos aí quem? Um lutador, né? Esse aí é o Minotauro. Então, ó, fique atento e juntos vamos lutar contra o coronavírus. Juntos somos mais fortes, né? É uma propaganda educativa do governo. Esse outro aqui, ó, na dúvida, não compartilhe, sobre as fake news, né? Hoje nós temos aí, que é uma coisa muito real, a questão das mentiras que a internet propaga. Então, na dúvida, pessoal, não compartilhe. Então, esse é um assunto também, é uma propaganda educativa. E agora vamos analisar essa propaganda aqui. É sobre o mosquito da dengue, ó. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Então, aqui, nessa propaganda, é com o intuito de também educar. Se você, na sua casa, inibir o nascimento de larvas, logo nós não teremos aí a propagação do mosquito. Então, esse anúncio serve para isso. Nas peças publicitárias, a linguagem visual é tão importante quanto a verbal. Ela pode enfatizar a mensagem buscando sensibilizar e influenciar os receptores, chamar atenção para aspectos e detalhes específicos do conteúdo, ou mesmo dar novas informações sobre o objetivo da publicidade. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos descrever os elementos visuais que compõem a imagem de fundo desse cartaz que nós acabamos de ver, ó, que é o do mosquito da dengue. Então, qual que é? O fundo do cartaz é inteiramente preenchido pela fotografia de uma mão que, utilizando uma colher de jardinagem, coloca cascalhos no prato da base de um vaso de planta. Sobre essa fotografia, foram impressas, numa faixa horizontal transparente, as células de um calendário, com os dias da semana de quinta a domingo. Isso para quê? Para informar que se você tem um tempinho aí para fazer uma faxina, também vai sobrar um tempinho para você fazer isso lá no seu vasinho de flor. Então, explique a relação que se estabelece entre a imagem de fundo descrita no item anterior e a mensagem verbal. Ele não pode nascer. O prato com excesso de água de um vaso pode tornar-se um criadouro de larvas de mosquito, que se reproduzem em água parada. Assim, a imagem exemplifica uma ação simples, convidando os cidadãos a praticá-la para impedir a proliferação, ou seja, o nascimento de novos transmissores. Na diagramação do cartaz, a posição escolhida para o vaso de planta traduz visualmente duas mensagens verbais. Então, vamos explicar essas mensagens aí. A imagem do vaso, que o prato é preenchido por cascalho, coincide com a célula do calendário indicadora do sábado, normalmente sábado, dia de faxina. Essa coincidência concretiza as mensagens verbais, sábado da faxina ou reserve um pouco do seu sábado para combater os criadouros. Agora, outra mensagem aí, outra propaganda, também sobre o mosquito. Só que essa aqui já é diferente. Aqui eles estão fazendo uma publicidade a respeito do o que você pode usar para combater o mosquito. Olha lá, repelente hipoalergênico, natural à base de citronela e andiroba,
nanoencapsuladas. Então aqui a gente já vê que é a publicidade para você eliminar o mosquito já criado. Essa peça publicitária utiliza como imagem central o símbolo que se tornou conhecido em muitas campanhas de combate a mosquitos, o Aedes aegypti, mesmo em outros países. Veja algumas versões. Então aqui a gente tem algumas versões dessa campanha aí. Esse símbolo imita um sistema de sinais muito conhecido. Que sinal que é, gente? Lá, os sinais de trânsito, né? Então, qual é esse sistema? É o sistema de sinais ou de placas de trânsito. Então, normalmente, quando não se pode parar em determinado lugar, a gente vê essa plaquinha aí, proibido estacionar, certo? E aqui é a mesma coisa, né? Proibido a proliferação do mosquito da dengue. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido bem o assunto de hoje. Façam as suas atividades, envie para nós e tenham todos bons estudos. Tchau, pessoal. Até a próxima aula.